Oi, eu vim trazer nesse vídeo 5 coisas que eu acho que todo mundo que está estudando com crianças em casa precisa saber. Vamos lá? A primeira coisa importante que você precisa saber para ajudar a sua criança a estudar em casa é criar uma rotina. Defina horários, dias e local onde você vai estudar com a sua criança. Não que você tenha que ter um espaço igual uma sala de aula com carteira, com mesa ou algo do tipo. Basta você determinar um espaço para isso. Pode ser na mesa de jantar, pode ser na sala, num cantinho ou no quarto da própria criança, mas você tem que definir esse local e sempre usar aquele local para realizar as tarefas, porque aí vai ficar mais claro na mente da sua criança que aquele lugar é o lugar de estudar. Então ela vai tentar se concentrar o máximo possível, porque ali não vai ser um local para brincar, e sim para estudar. Claro que isso, dependendo da idade da sua criança, vai precisar de mais diálogo, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, se você definiu que o local da sua criança estudar é na sala, então no momento em que você marcar que aquele é o momento de estudar, a sua criança já vai saber que ela tem que se direcionar para aquele local e que ali ela vai realizar as tarefas escolares dela. A segunda coisa importante que a gente tem que entender nesse período de estudar em casa com as crianças é a questão de organização. Um professor ou uma professora não chega na sala de aula sem planejamento, ou pelo menos não deveria. Ele se planeja com relação ao que vai dar naquela aula, que referências vai trazer de outras aulas, ou então quais objetivos ela quer alcançar com aquele conteúdo. O que ela quer que o aluno aprenda, o que ela quer que ele relacione com a vida dele, ou então com outro conteúdo já trabalhado. É claro que os professores não pararam de trabalhar, então os conteúdos continuam sendo enviados para os responsáveis, mas cabe aos responsáveis dos alunos entender a questão do planejamento. Não adianta você pegar uma atividade da semana atual e depois querer passar a atividade de do mês anterior. Aquilo vai ficar confuso na mente da criança, porque tem uma ordem. O conteúdo não é dado de qualquer jeito, a gente segue uma ordem. Então, em casa também é importante seguir essa ordem. Se a criança tem atividades atrasadas ou alguma coisa do tipo, lembre-se de começar com as atividades anteriores e aí sim vai aproximando até chegar nas atividades atuais, porque aí a criança vai conseguir acompanhar o lançamento dos conteúdos, seguindo a ordem que a professora ou o professor elaborou para isso, porque não é feito de qualquer jeito, né? Aquilo tem uma ordem por algum motivo, então é importante seguir essa ordem para que a criança possa aproveitar melhor os conteúdos. A terceira coisa que é importante levar em consideração nesse momento é que você não é obrigado a saber tudo. Nem os professores sabem tudo. A gente tem que pesquisar e se preparar para aqueles conteúdos. E eu sei que tem pais trabalhando e tudo mais, que não tem como fazer isso com as crianças. Então é importante levar em consideração de que se você não sabe, pergunte. Pode perguntar para os professores da criança ou então para um amigo, para um vizinho que você acha que vai entender melhor daquele conteúdo, porque afinal você pode ter parado de estudar há muito tempo e não é sua obrigação você saber de tudo, né? Ninguém sabe de tudo. E quando você não sabe, você pergunta, ou então às vezes a criança vai aparecer com algum conteúdo, com alguma pergunta relacionada ao conteúdo ou não mesmo. E você não saber daquilo não é uma vergonha, não é que a sua criança vai achar que você não sabe ou que você não é capaz de ensiná-la aquelas coisas da escola, né? Que a gente escuta muito as crianças falando, mas a tia, a professora, ensinou de uma forma, você está ensinando de outra, e tudo bem. É comum a criança não te ver como uma professora porque você de fato não é a professora dela. Mas quando você não sabe responder aquela questão da criança, principalmente as crianças maiores, né, que já vêm com conteúdos um pouco mais complicados, então, se você não souber responder, avise a sua criança que não sabe, que você vai pesquisar e que vai procurar ajudá-la da melhor forma. E quando você faz isso, quando você mostra que você não sabe tudo, você se torna ainda mais exemplo para aquela criança, não é uma vergonha. Você vai mostrar para ela que você não sabe tudo e que é normal não saber e que tudo bem ela também não saber e que vocês podem juntos descobrir a resposta daquilo, seja pesquisando na internet, seja perguntando ao professor ou à professora dele. Então, quando você dá o exemplo de buscar mais conhecimento, né, de não saber tudo, mas que você tem o interesse de ajudar ela, você vai estar sendo um exemplo para ela nessa questão de ter vontade de pesquisar, de mostrar que tudo bem não saber tudo, mas a gente pode construir o conhecimento juntos.
A sua criança não vai se incomodar de você não saber aquele conteúdo. Pelo contrário, ela vai aprender com você que tudo bem ela também não saber. Afinal, você é exemplo dela. Então, se você busca o conhecimento, ela não vai ver a perfeição em você, mas ela vai ver uma pessoa que busca ser melhor. E isso também vai desenvolver nela essa vontade de ser melhor, de aprender mais. E com isso você vai estar dando um exemplo para ela, dela ter mais segurança em buscar o conhecimento e não se sentir constrangida quando não sabe de alguma coisa. A quarta coisa que eu quero falar com vocês, para mim, é uma das mais importantes, que é a questão da paciência. Já estamos em um momento em que as crianças já não aguentam mais ficar longe da escola, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é importante que elas não voltem, né, nesse momento pela segurança delas mesmas. Eu acredito que a paciência nesse momento seja de extrema importância para buscar não traumatizar as crianças em relação ao estudo, porque afinal, quem gosta de fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, com alguém gritando ou exigindo de você de uma forma meio bruta? E eu não tô querendo dizer com isso que você tenha que ter extrema paciência o tempo inteiro. É claro que não. Você é uma pessoa também, então você tem os seus sentimentos, você tem os seus momentos em que você não está bem para aquilo e tudo bem, você pode chegar para sua criança e falar. Então, dentro da questão da paciência, a conversa é muito importante. Seja para avisar que você naquele dia ou naquele momento você não está com muita paciência, que você não consegue lidar com birras ou alguma coisa que ela venha fazer ou esteja fazendo, mas é uma questão de conversa, não é uma questão de grito ou uma questão de impor. Você conversando com a sua criança, ela é super capaz de entender que ou naquele dia você não está bem, ou então de entender a rotina que você elaborou para ela, né? Converse com ela, dependendo da idade, você vai ter que conversar várias vezes para que ela entenda e para que ela aceite aquilo, aquele horário de estudar, ou então aquele local de estudo, que aquilo não é para brincar, ou então realmente faça com que o estudo se torne algo mais prazeroso, né? Uma brincadeira. Se ela for mais nova, não adianta você querer que uma criança de 4 anos fique sentada o tempo inteiro ou um tempo longo, né? E porque na escola ela não fica sentada o tempo inteiro, ela tem outros momentos, então não adianta você exigir que ela fique horas sentada fazendo atividades atrasadas ou fazendo atividades daquele momento. Faça com que ela entenda, converse com ela e desenvolva com ela uma rotina, né? Um momento que você ache que é o melhor dentro da rotina diária dela para que ela estude, para que ela se organize e para que ela aprenda alguma coisa de uma forma o mais prazeroso e menos traumático possível. E dentro disso entra a questão do respeito, né? Respeite o tempo da sua criança. Assim como você tem os seus dias em que você não está tão paciente, ou então aqueles dias que você não está tão animado para fazer alguma determinada atividade, a sua criança também, afinal ela é uma pessoa, assim como você. Então vai ter momentos, vai ter dias que ela não vai querer sentar para fazer uma atividade, ela não vai querer fazer atividade de matemática, ela talvez queira fazer uma de língua portuguesa, mas de matemática ela não vai querer, ela não tá naquele momento, naquele dia, não é algo que ela queira fazer. Claro que com a questão do diálogo, ela vai, conforme a idade, ela vai entender melhor a rotina nova dela, caso você ainda não tenha desenvolvido uma. Mas respeite o tempo dela. Não faça comparações com o irmão, com o primo, com o vizinho. Respeite sua criança, pois ela é única. Ela tem o tempo dela de aprender. E o tempo dela de aprender é diferente das outras pessoas, assim como ela é diferente de outras pessoas. E quando você respeita ela, quando você conversa com ela e avisa os momentos que vocês vão estudar, avise com antecedência. Fale: olha, amanhã, depois do almoço, a gente vai sentar para estudar, ok? Se a sua criança for pequena, você vai ter que repetir isso provavelmente várias vezes para que ela entenda que realmente vai ter aquele momento de estudo. Se ela for um pouco maior, você vai falar algumas vezes apenas, mas quanto menor, mais vezes você vai precisar avisar essas questões para ela. E uma forma de mostrar respeito para a sua criança é não mentir para ela. Quando você falar para ela que vocês vão fazer 3 atividades, que você planejou 3 atividades para aquele dia, não faça depois surgir 4, 5, 20 atividades. Ou então não minta para ela dizendo que vai ser rápido, ou então que ela vai poder escolher qual atividade ela vai fazer e depois você não deixa ela escolher. Aí ela vai perder a confiança em você, seja nessa área de estudo ou em qualquer outra área,
Porque quando você fala a verdade para ela, ela se prepara mentalmente para aquilo. Acredite, ela é capaz de se preparar para aquilo. Então, se você avisa um dia antes para sua criança que ela irá estudar com você, ela vai esperar aquele momento. Ela pode até tentar te enrolar e dizer que não, que esqueceu, mas ela sabe, lá no fundo ela sabe que aquele é o momento de estudar. E quanto mais você desenvolver essa rotina com ela, mais ela vai estar preparada para esse momento. E menos resistente também. Ainda dentro dessa questão da paciência, uma forma de tornar esses momentos de estudo mais prazerosos é elogiar a sua criança. Elogie coisas pequenas que ela venha desenvolver, ou então questões que ela resolveu sem você precisar ajudar, ou então a letra bonita ou algo do tipo que ela tenha feito, que seja importante você incentivá-la a fazer. Não digo que você tenha que elogiar quando ela terminar todas as atividades, elogie aos poucos, fale da letra bonita que ela fez ao escrever o nome, ou então qualquer outra coisa simples que ela venha fazer, porque se você elogia ela nas coisas simples, ela vai querer evoluir cada vez mais e aí você vai ter coisas maiores para elogiá-la. Afinal, apontar as falhas qualquer um pode apontar, mas ouvir um elogio é tão bom, seja para o adulto ou para a criança, que ela vai ficar mais motivada a realizar aquelas tarefas. E elogie sinceramente, não fale mecanicamente. O ato de elogiar pode não ser algo natural seu, mas se esforce. Faça com que a criança veja que você realmente está falando aquilo sinceramente. Se precisar, pratique antes algumas frases para que você possa falar com ela o mais natural possível e ela entenda que você realmente está se agradando daquilo. Se essa questão de elogiar for uma questão difícil para você, porque a gente infelizmente não é acostumado a ouvir elogios, apesar de que todos gostam, você pode tentar frases como: que lindo essa letra que você fez nessa atividade. Ou então, nossa, você se esforçou muito. Eu fiquei tão orgulhoso de você, ao invés de apontar um erro, como, ah, você demorou muito para fazer essa atividade. Mas ele estava fazendo, então elogie o esforço dele. Não diga apenas, ah, você demorou muito. Diga, eu vi que você se esforçou para terminar a atividade. Quando ele terminar, dê parabéns, diga que ficou orgulhoso, que gostou. Mostre para outra pessoa, se você tiver com outra pessoa ali. Isso vai fazer com que a sua criança sinta mais confiança nela mesma. E para finalizar, a quinta coisa que eu quero falar para você que está estudando com a sua criança em casa é também um elogio. Eu quero dizer para você que só o fato de você ter chegado até aqui no vídeo é uma prova de que você está se esforçando, que você está dando o seu melhor para desenvolver a sua criança. Então eu quero dizer que estou orgulhosa de você. Continue assim se esforçando, coloque em prática tudo que a gente conversou aqui no vídeo e vai dar tudo certo. Você está sendo o melhor que você pode nesse momento para sua criança. E é claro que você pode se esforçar mais, mas lembre-se, ninguém seria capaz de ajudar mais a sua criança nesse momento do que você. Afinal, você é quem quer o melhor para ela. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem aí alguma dica para dar para quem está estudando com as crianças em casa, deixa aqui embaixo no vídeo o seu comentário. E não se esqueça de avaliar o vídeo para mim saber o que você está achando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!